Este é o Repórter na Tarde, aqui na Rádio Repórter FM 93,9. Nós vamos seguindo com mais informações. Olha, dia 6 de outubro tem eleições, né? Eleições em todos os municípios para a escolha dos conselheiros tutelares. Vamos saber aqui em Juí de que forma que será esse processo. Estamos em contato agora com o Leandro Corrêa, ele que é coordenador da Comissão Eleitoral das eleições aí do Conselho Tutelar. Então, para nos falar de que forma que será esse procedimento, candidatos aí que estarão concorrendo a esse pleito do dia 6 de outubro para a definição, então, dos conselheiros tutelares. E aí, Leandro, nos fala então sobre esta programação que está sendo realizada e esse pleito de 6 de outubro para o Conselho Tutelar. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Zalmir. Boa tarde, os ouvintes da rádio. Prazer novamente estar falando com você sobre esse assunto. Eu quero, então, convocá-los, né, a nossa, nosso cartório eleitoral de Juí, né, para que as pessoas possam, então, exercer o seu direito do voto no dia 6 de outubro, que vai começar às 8h30 e vai finalizar às 17 horas as eleições. Teremos 17 urnas em Juí em 10 locais de votação. 17 urnas são... 17 urnas em 10 locais de votação. Locais, Bom, de que forma então, quais esses locais, como que será o procedimento aí para que os eleitores compareçam para votar aí para a escolha dos conselheiros tutelares? Ok, Jamiro. O eleitor ele vai precisar ter conhecimento da sua sessão de eleitoral, né? A zona toda, nós estamos na 33, mas a sessão eleitoral ele precisa saber para então se deslocar até esse local. Hoje foram alocados 10 locais, que é a Escola João Goulart, no bairro Pindorama, a Escola Dalva Almeida Weidmann, no bairro Industrial, a Escola de Olinda Barrafuld, no bairro Alvorada, a Escola Nossa Senhora da Penha, no bairro Tiaraju, a Escola Centenário, no Tancredo Neves, a Escola Boa Vista, no bairro Boa Vista, o IMEAB, no bairro Assis Brasil, o Colégio Estadual Modelo, no bairro Modelo, a Escola Santana e também a Câmara dos Vereadores aqui em Juí. Esses são os 10 locais de votação. Agora, para o eleitor saber, né, com relação a esses locais, até porque tem mudança de local, não mudança de sessão eleitoral, quer dizer, o eleitor que vota em outro local que tem o número do título, de que forma que ele vai saber qual o local é de votação, Leandro? Nós vamos começar a fazer algumas postagens nas redes sociais do número da sessão eleitoral e em qual é desses locais onde ele vai estar votando, né? E também com o jornal também no dia da eleição e no sábado anterior também, para que o eleitor então consiga se localizar aonde que ele vai exercer o seu direito do voto. Bom, quantos candidatos estarão concorrendo e de que forma que será o procedimento e para que todos possam votar? Nós temos 8 candidatos concorrendo e um candidato sob júdice. Eles estão liberados para a campanha eleitoral. Até inclusive eu vou citar o nome deles aqui agora, para que a população também tenha conhecimento. E a ordem que eu vou dar aqui é uma ordem aleatória, não quer dizer, não tem classificação e nem preferência nenhuma. Claro. Um dos candidatos é o Gilmar de Paula, vai concorrer com o número 41. Outro é o Luciano Rangel, que vai concorrer com o número 46. A Kelly Almeida, que vai concorrer com o número 24. A Juliana Tolfo, que vai concorrer com o número 32, a Michele Deckman, que vai concorrer com o número 52, o Luiz Eduardo Corrêa, que vai concorrer com o número 48, a Rosane Moraes, que vai concorrer com o número 56, o conselheiro Tiago, esse é o nome que ele vai usar como candidato, né, o número 78, e deixa eu conferir aqui, a Tatiele, deixa eu só ver o sobrenome dela aqui, a Tatiele Trindade com o número 26. Esses são os 9 candidatos que irão participar da votação no dia
no dia 6 de outubro, lembrando que um dos candidatos está sob júdice, que pode então a liminar ser a qualquer momento cassada, né? Mas até o momento nós temos 9 candidatos. Bom, para votar, qual o procedimento aí que o eleitor faz, que forma que é o sistema, como ele faz para o momento que chegar na urna, Leandro? Então, o eleitor ele vai ter que ter um documento com foto, né? De preferência a identidade, se não a carteira de habilitação ou a carteira de trabalho. Se tiver o título eleitoral em mão, seria bom, porque é bom para conferir o número do título, digitar ele, né? E daí certificar a sessão eleitoral. A eleição vai ser com as urnas, o cadastro é fechado, então o eleitor só vai poder votar na sua sessão onde estiver alocada, não tem como ele votar numa sessão diferente. Para que a apuração seja melhor, então, não vai ser usado a biometria, nessa eleição não será usada, será usado somente nas eleições a partir de 2020, isso. O sistema da urna é eletrônica ou não? Eletrônica, exatamente. Eletrônica. Haja vista alguma situação controvérsia que teremos que optar por papel, mas a princípio será urna eletrônica. Ele vota também pelo número do candidato, é isso? Isso, ele vai ter que digitar o número do candidato na urna lá, visualiza a foto, né, a imagem do candidato e confirma para que então o voto seja computado para esse candidato. Quantos candidatos serão eleitos aí para o Conselho Tutelar? O nosso conselho ele exige 5 candidatos eleitos, que tomarão posse no dia 10 de janeiro, e os outros ficarão para suplência, porque também necessitamos de 5 suplentes. Sim. Bom, também, Leandro, com relação a agora que está acontecendo o período de campanha eleitoral, de que forma que ocorre esse procedimento, que os candidatos podem fazer durante esse período de campanha? Então, os candidatos foram reunidos, né, no início assim que foi feita a liberação para que eles usassem o nome e o número, foram reunidos e passado as regras para que eles façam a campanha de forma com lisura, respeitando o que está no edital. A questão de propaganda também, a propaganda nas redes sociais tem que ser pessoal, não pode ser aquela propaganda paga, e no momento que eles forem provocados em público, no contexto de algum palanque, alguma coisa, é que estejam todos juntos, não pode um se sobressair a outro. Ou todos juntos, ou então mesmo espaço para cada um, é mais ou menos assim. A ideia é dar que todos possam ter o mesmo direito e o mesmo tempo, né? Sim, muito bem. Bom, esse sistema então, votação acontece, como você disse, no dia 6, a partir das 8h30, é isso? Das 8h30 e encerra às 17 horas. Depois de encerrado o processo, já começa logo aí a apuração? Sim, a apuração começará imediatamente. Se o voto for por urna eletrônica, dá-se a apuração com mais agilidade e certamente o resultado sairá em breve. Se for contagem de votos via cédula, então é uma apuração um pouco mais delicada, mais demorada, né, que requer mais conferência e mais empenho da comissão eleitoral em também tratar isso com carinho e com responsabilidade. Bom, esta é uma eleição facultativa, não é um voto obrigatório, mas a importância que tem o conselheiro tutelar, a importância que tem do eleitor ir na urna nesse dia 6 para depositar o seu voto e escolher o seu candidato aí ao conselho tutelar. É uma eleição assim, ó, a gente fala que é facultativa e de fato ela não tem a obrigatoriedade do tribunal, né? Mas ela é muito mais, não vou dizer que é muito mais importante, mas ela tem uma importância tanto quanto porque as pessoas que serão eleitas serão as pessoas que irão defender os direitos das crianças e adolescentes, que irão balizar as necessidades de escola, de cuidados, garantindo o direito da criança e também apoiando as famílias também na necessidade de alguma defesa. Então, nessa área com criança e adolescente. Então, é muito importante você ter consciência de qual candidato irá representá-lo. Isso é um cargo que é eletivo, né? Ele tem uma vigência de 4 anos a eleição, né? E é muito importante que a comunidade se empenhe. Infelizmente, na eleição de 2015 anterior, nós tivemos um número muito baixo de eleitores que participaram. Tanto que o nosso colégio eleitoral, ele trabalhou com 10% no ano 2015 só de eleitores que participaram.
Eu acredito que se aumentar o número de eleitores participando da eleição, também aumentará os locais de votação e as urnas, que facilitará então para as próximas eleições isso. Esse é um motivo de que nós só temos 17 urnas na cidade. Sim. E 10 locais de votação. É a baixa frequência dos eleitores. Bom, houve um processo seletivo todo com inscrições, depois uma sequência, enfim, de fases que passou todo esse procedimento. Quantos candidatos se inscreveram desde o início até chegar agora esses 9, Leandro? Foram 32 candidatos que se inscreveram. Os candidatos, então, 2 não conseguiram cumprir a documentação do edital. Depois disso, 30 desses foram, então, para a prova escrita e a prova discursiva. Desses passaram 14 e desses 14, então, passaram 8 na avaliação psicológica, que não há como recorrer para a Comissão Eleitoral e para o CONDICA a questão da avaliação psicológica. Isso consta no edital. O edital foi retificado justamente por essa necessidade. Porém, um dos candidatos entrou via judicial, civilmente, né, que é direito de todos, e está sob júdice. Então, hoje, dos 32, temos 9 candidatos. Ok. Tá certo, Leandro. Agradecemos então a sua participação aqui no Repórter na Tarde. A gente vai estar divulgando ainda mais próximo, é claro, os locais aí todos das votações, né, para o eleitor saber as mudanças que ocorreram, não mudanças, mas digamos assim, o número de cada sessão eleitoral, para que todos possam comparecer, o maior número de eleitores para votar no pleito de 6 de outubro. Obrigado então, Leandro, uma boa tarde a você. Obrigado, Zalmir, uma boa tarde a todos, inclusive o eleitor que tem interesse em exercer o seu voto. Os candidatos, todos eles têm em seu poder o local de votação e as sessões alocadas nesse local. Nós vamos publicar isso mais próximo à eleição para que não fique uma informação perdida e como é bem distinta, é importante que a pessoa tenha bastante interesse na leitura e compreender como fazer isso. Ok. Leandro Correia, presidente, então, coordenador, aliás, da Comissão Eleitoral das Eleições do Conselho Tutelar, aqui no Repórter na Tarde.